Olá pessoal, graças e paz da parte de Deus. Pastor Rafa uma vez mais aqui com vocês, aproveitando esses momentos de viagem que sempre tenho, indo em diversos lugares ministrar a palavra. Coloquei eu no meu coração esse propósito de estar gravando alguns vlogs aqui. Comecei esse propósito com os meus cards, né? Mas como eu mudei de lugar e agora onde eu estou, dá para fazer cardio, mas o ambiente não é tão legal. Eu preferi gravar aqui no carro nessas viagens que estou fazendo com vocês. E meu assunto hoje, pessoal, é um assunto muito melindroso, tá? Se vocês verem um pouquinho mais de ruído, depois eu vou tentar tratar o áudio, mas a janela está aberta aqui hoje, não estou usando aqui o ar, então o ambiente um pouco melhor aqui. Meu assunto hoje, pessoal, é muito melindroso. Eu quero tratar o texto que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então é importante ressaltar que a palavra de Jesus definiu o ambiente da aflição. E ele disse: no mundo tereis aflições. Isso prova que o mundo físico é o único ambiente onde você viverá a aflição. Alguém pode perguntar: professor, mas e o inferno, os ímpios que estarão lá? Pessoal, não existe a possibilidade de você comparar o físico com o espiritual. E quando eu falo isso, tanto do positivo como do negativo. Então, por exemplo, os sofrimentos que a humanidade passa na Terra não há de se comparar com o sofrimento que eles terão quando estiverem no inferno. Estamos falando de um sofrimento eterno, num ambiente eterno, com um corpo glorificado negativamente, que estou falando dos ímpios. E nem mesmo positivo, porque Paulo disse que a glória que há de ser revelada, não há como se comparar. E até mesmo o ambiente, Paulo disse que aquilo que o olho não viu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, nós não podemos tentar comparar o físico com o espiritual, o temporário com o eterno, o símbolo com o original. Não tem como fazer isso. Então, quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, ele está definindo o ambiente da aflição. E ele trouxe uma observação, um adendo nesse versículo, e falou: mas tem de bom ânimo. Como que é possível você ter não só um ânimo, você está animado, vamos, vai dar certo, você ter um bom ânimo? Porque todo sofrimento te levará a uma glória. Existe algo na Bíblia chamado glória, humilhação e glória. Todas as pessoas que passaram por uma glória vão passar por uma humilhação, se Deus assim permitir, e depois a glória voltará em dobro para se cumprir que a glória da segunda casa sempre será maior do que a glória da primeira. Então, isso é algo tão profundo que Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então o nosso bom ânimo não é baseado na nossa vitória, ou porque nós queremos vencer. O nosso bom ânimo em enfrentar as aflições neste mundo é porque ele venceu. E se ele venceu, está garantido também a nossa vitória. Porque Paulo diz que não vem de vós, para que nenhuma carne se glorie. Então, todas as suas vitórias, não é você quem venceu, é Cristo quem venceu por você. Por isso que a glória sempre será dele. E por que razão que eu escolhi hoje esse assunto de aflição para falar com vocês? Porque eu recebi uma pergunta dificílima de responder e até inteligente, muito inteligente por si. A pergunta foi o seguinte, pessoal, finalizando aqui o vídeo. Professor, se Isaías disse que Jesus levou sobre si as dores e enfermidades, porque está escrito no capítulo 53 que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, como filho de Deus, pronto, você conhece o texto. Mas uma coisa é real: se ele levou sobre si e a palavra tem que se cumprir, então por que razão que minha vozinha está agora acamada no hospital? Se ela é crente, serva de Deus e sempre serviu o Senhor como seu único
e suficiente Salvador. Pessoal, eu confesso que por alguns momentos ele fazendo a pergunta, no meu coração, meu Deus, como que eu vou responder isso agora? Eu confesso que foi uma pergunta nova, uma pergunta que não é feita por qualquer tipo de pessoa, tem que ter mente para poder perguntar essas coisas. E a pergunta não foi feita baseada num questionamento. Não, eu quero saber por que razão, alguma coisa, porque existe uma teoria, pessoal, que o homem sofre pelos erros que ele comete. Vou ficar um pouquinho escuro agora, pessoal, passando um túnel rápido aqui. Mas isso não é realidade. Você não pode definir o sofrimento de alguém pelo pecado que ela cometeu. Existem as consequências do pecado. Mas, na maioria das vezes, essa síndrome veio dos amigos de Jó, que disseram a Jó: você está passando isso porque você pecou. E Jó disse: se eu pequei, que outro homem se curve sobre minha própria mulher. Que a justiça do divino se manifeste sobre mim. Então as pessoas, elas querem procurar causa. Por que razão que elas estão passando algumas coisas. E às vezes é Deus te usando para honrar. Peraí, pessoal, tem um acidente aqui, meu Deus. E às vezes é Deus te usando para poder honrar a sua vida e o mundo espiritual. E aí no momento daquela pergunta, pessoal, para não ficar longo o vídeo aqui, Deus me salvou assim de um jeito que eu não tinha resposta. O Senhor ministrou no meu coração, né? Diga para Ele que cumpre-se em nós carregar o resto das aflições de Cristo. E quando eu falei isso, a pessoa assim, ela parou e ela ficou sem resposta na hora. Aí eu falei assim: se a vozinha está sofrendo porque está cumprindo nela carregar o resto das aflições de Cristo, o resto, imagina se ela estivesse carregando a aflição. Aleluia. Então, meus amados, ouça o que eu vou dizer: as provações, sofrimentos, aflições, angústias, entristecimentos e enfermidades que nós passamos, é só o resto do que sobrou. Imagina o que Ele carregou, porque Jesus levou a aflição, nós lidamos com o resto dessa aflição. É como se fosse aquele pote de bolo, quando a sua esposa bateu a massa, e aí ela colocou o bolo na forma e ficou ali aquele restinho da massa. E eu não sei vocês, mas eu, quando era um pouco mais pequeno, eu comia aquela ali, passava o dedo ali, aquilo ali é o resto. Então Jesus é o bolo que foi para o forno suportar a aflição. E nós ficamos só com o dedinho na forma, só com o dedinho no pote. E a pessoa me olhou, ficou sem resposta, disse: professor, não tenho o que te dizer. E eu falei: cumpre-se em nós carregar o resto das aflições de Cristo. Então quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, Ele falou isso porque Ele não havia sido morto na cruz do Calvário ainda. Então a aflição ainda estava ali. Mas quando Ele morre, que Ele levou sobre si, aí Paulo escreve: já não é mais a aflição, agora é só o resto das aflições. E Paulo disse enfaticamente: cumpre-se em mim carregar o resto das aflições, e as aflições, ela é de Cristo. Isso prova que Jesus só deixou o resto do sofrimento para nós. E, meus amados, se estamos reclamando, murmurando, desistindo com o resto, a pergunta é: será que nós teríamos capacidade de fazer por Ele o que Ele fez por nós? De carregar por Ele o que Ele carregou por nós? Aleluia! Então, conselho que eu te dou: tá difícil a prova, é só o resto. Tá difícil suportar, é só o resto. Se você não consegue perseverar com o resto, como você quer vencer com a totalidade? É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição. Depois Paulo vem dizendo: ó, que bênção, a aflição Ele já levou, só não sobrou o resto.
Então deixo hoje uma pergunta a você. Quer desistir com o resto? Se ele carregou a totalidade por você? Com isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais um breve vlog aqui em nossas viagens que sempre estou fazendo para a ministração das aulas. Careço pelas vossas orações, tanto nossa como tanto a mim, né, a eu e como a minha família. Que Deus possa sempre abençoar você e também a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz. Até o próximo vlog, em nome de Jesus. E não se esqueça que cumpre-se em nós carregar o resto das aflições de Cristo. Deus abençoe e fique na paz.